lá. Acho que a gente vai ter uma claquete assim, ó. Tipo, Vamos lá! boa noite! Boa Boa noite. Boa noite! noite. Boa Como noite. vai Boa você? noite. Cada melhor. vez melhor. Melhor. Cada Que vez dia melhor. hoje? É o Primeiro dia da minha nova vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Domingueira E. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o favor de fechar os microfones para a gente dar continuidade. Então eu explico aqui que a Domingueira ela é gravada, então a gente aqui não é um grupo de partilha. A Domingueira, eu estava aqui pensando o que eu ia falar para vocês. Tem algum microfone aberto aqui? A Domingueira é um encontro assim intimista, sabe? Aquele momento em que a gente para de fazer as coisas da nossa casa para trocar uma ideia, para conversar. É um encontro de domingo, né? De final de domingo. Então a gente se cumprimenta dizendo como vai você, cada vez melhor. Eu tive pensando sobre isso, sabe? Cada vez melhor. Eu acho que isso que a gente está aprendendo no Amor Exigente, a trabalhar com tantos desafios que a gente vem passando nesse momento, não é? A gente vem para cá para a gente poder estar trocando experiência, para a gente poder estar aprendendo mais, mas o mundo continua aí fora e as coisas continuam acontecendo, não é? Então a gente precisa buscar mesmo essa qualidade de vida para a gente poder se fortalecer, para a gente estar enfrentando tudo isso que está acontecendo aí, que uma hora vai passar, né? Vai passar. A gente, no Amor Exigente, a gente aprende a não criar expectativas, mas sempre a ter esperança. Esperança de que um dia as coisas melhorem. E aí a gente pergunta, depois do como vai você cada vez melhor, que dia hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. É um livrinho em branco, ó. É assim, ó. É um livrinho em branco que a gente tem todo dia para escrever uma história nova, para escrever uma história que a gente lembra do nosso passado, sim. Ele serve como aprendizado, não é para a gente esquecer e nem arrancar a folha daquele livro, sabe? Daquele caderno, mas é que serve como experiência para a gente poder amadurecer e ter uma vida de mais paz e de mais tranquilidade, que é o que todos nós buscamos, não é? Eu me chamo Rosa, estou aqui na Regional Interior do Rio de Janeiro, com muita alegria, a Lu Sartori, que é lá do outro lado da Bahia. Para quem não conhece aqui o estado do Rio, eu fico do outro lado da poça, tem uma ponte, a ponte Rio-Niterói, e a Lu está do outro lado da Bahia, ela é da Regional Zona Sul, do Rio de Janeiro, e está auxiliando a gente aqui hoje na Domingueira, não é? Eu queria dizer para vocês que é muito bom a gente estar junto. Queria pedir para vocês também, a gente tem um Facebook, Amor Exigente Interior Rio de Janeiro. Entra lá, pede para participar, lá a gente posta muita coisa, e lá eu também queria que vocês trouxessem sugestões de pessoas para a gente trazer para a Domingueira. Essa Domingueira é uma troca, e como a gente tem gente de todo o Brasil e até do exterior, é legal a gente estar descobrindo as pessoas para estarem aqui com a gente. E aí, eu queria só falar mais uma coisa em relação a uma revistinha que eu estava lendo aqui, e a dona Mara, ela foi falar sobre contando histórias, e aí ela falava sobre por que o Amor Exigente é um grupo sigiloso e heterogêneo. Aqui nós não somos anônimos, e a gente ganhou muito por ser sigiloso e heterogêneo. Isso aconteceu porque a dona Mara chegou no grupo com as amigas dela que não tinham a questão da dependência química instalada e vieram para o grupo para ajudar. E aí isso tirou um pouco daquela coisa de um grupo de auto e mútua ajuda que só trata de questões de dependência química. E aí a gente passou a tratar o quê? A qualidade de vida e a proteção social. Então é muito legal a gente convidar alguém para vir para o grupo, porque às vezes, sabe, gente, a gente fica com vergonha de dizer que faz parte de um grupo onde a gente está indo lá porque tem algum ente querido da gente que deixou a gente literalmente de cabelo branco, né? Mas a gente sabe que é um grupo que vai trabalhar a nossa qualidade de vida e a proteção social, e que ele não está só focado em mim, ele está focado em mim, no outro e na sociedade. E é isso que a gente está mais precisando hoje em dia.
Então, nós somos muito gratos à dona Mara ter chegado no grupo por convite do Padre Haroldo e a gente poder trabalhar dessa forma, não é? Lu, agora é com você. Sejam todos bem-vindos, conscientes de que estar no amor exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participarmos de uma transformação nela, através de um programa de autoajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida. A Coordenação Regional do Interior do Rio de Janeiro traz hoje, com muita alegria, nessa domingueira, né, nesse novo horário, o nosso querido companheiro Wilson Ferreira de Souza. O Wilson é voluntário do Amor Exigente de Volta Redonda e membro do Conselho Fiscal da FEAE, que é a Federação de Amor Exigente. Mas antes, vamos para a nossa espiritualidade, que hoje será feita pela querida Tininha, do escritório da FEAE. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Então, eu sou a Tininha, como foi falado pela Lu, né? Eu sou aqui de Campinas, Campinas, interior do estado de São Paulo. Eu trabalho, sim, no escritório da Federação de Amor Exigente. Nessa sexta-feira passada, eu completei 3 anos aqui no Amor Exigente. Já são 3 anos de muito trabalho e muita dedicação. Eu quero, antes de iniciar na espiritualidade, contar para vocês que desde que eu conheci o AE, eu mudei, né? Eu tento cada dia estar cada vez melhor, né? Melhor do que ontem, melhor do que eu mesma, né? Pois, sem dúvida, o AE tem me ajudado a fortalecer o que eu já praticava com a doutrina que eu sigo e que eu acredito tanto. Hoje, sem dúvida, eu sou uma pessoa diferente. Eu tenho me conhecido mais, eu tenho me respeitado mais. Além disso, me ajudou a olhar diferente para o meu lar, para a minha família, para cada um que eu tenho contato e para cada integrante dessa linda família, que eu já sou integrante dela também, né? A nossa família aí. Hoje eu estou bem feliz de poder falar com cada um de vocês. Estou bem honrada com o convite. Então, agora a gente vai começar efetivamente, né? Eu peço que nesse momento cada um comece a respirar mais calmo, tá? Bem devagarzinho, sentindo o ar completar os nossos pulmões. Nós vamos. Vocês estão me escutando, gente? Sim, perfeitamente. Sim. Porque sumiu aqui para mim. Então, tá bom. Então, eu vou pedir para vocês respirarem com mais calma, tá? Sentindo o ar completar os nossos pulmões. Vamos expirando vagarosamente. Para os que quiserem, fechem os seus olhos, né? Acalmando a respiração, com a respiração mais calma, a gente já consegue sentir o nosso coração batendo, o nosso coração pulsando, levando o sangue, bombeando o sangue para o nosso corpo. A gente sente a vida no nosso corpo. Nós estamos, então, nos conectando com o nosso íntimo, uns com os outros, e também com o nosso poder superior, né? E nessa conexão que se formou, com essa energia boa que tomou conta de cada um de nós, eu vou contar uma historinha que surgiu na minha cabeça desde que eu recebi o convite, né, para falar com vocês aqui hoje. Ela veio bem forte, assim, sabe, dentro de mim. Eu tive algumas dúvidas se eu deveria realmente contá-la ou não, mas foi tão forte que eu falei, por que eu não vou contar? Eu vou contar sim. Então, pois bem, Jesus contou um dia que um homem saiu com a sua carroça, carregadas de sacas de semente. Ao longo do caminho, algumas dessas sementes caíram das sacas, o que chamou a atenção de alguns pássaros, que acabaram por comer algumas delas. Outra parte dessas sementes caíram em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra.
outras caíram entre os espinheiros, e algumas em terras boas, férteis. As sementes que os pássaros comeram foram úteis, os alimentaram, mas não germinaram, portanto, não cumpriram seu ciclo. As sementes que caíram no lugar pedregoso, sem muita terra, logo brotaram, mas como não havia muita profundidade, elas não tinham raízes e o sol as secaram. As que caíram entre os espinheiros não vingaram, pois conforme os espinheiros cresciam, elas eram abafadas. Mas as que caíram em terras boas produziram e deram frutos, gerando muito mais sementes e renovando o seu ciclo. E qual que é o ensinamento que essa historinha nos traz? Ela nos traz que a semente caída no solo pedregoso, que não criou raízes, nos ensina que sem base, sem raízes, vamos até nos interessar por algo, escutar, mas sem raiz, sem se aprofundar, não duraremos muito e não vamos atingir o nosso objetivo. Será algo superficial. As sementes que caíram entre os espinheiros nos ensinam que apenas ouvir os ensinamentos sem aplicá-los efetivamente com amor, dedicação, seremos também abafados pelos espinhos, ou seja, pelos percalços, pelos maus sentimentos, e não conseguiremos seguir adiante. Mas aquele que colocar a semente no solo fértil, que escuta, ouve, assimila, entende e vive o seu aprendizado, que age com consciência e amor, seguro e ciente dos seus atos, produz frutos, tem sucesso em sua jornada. Vejam, meus amigos, quantos lindos exemplos a gente tem aqui, nessa sala. Dores que foram vencidas pela alegria de viver esse programa, de fazer o bem a mais pessoas, famílias que se tornaram funcionais, pais que mudaram, evoluíram, se tornaram melhores e se livraram da culpa, cônjuges que respeitam seus companheiros ou companheiras e caminham juntos para um mesmo objetivo. A beleza da sobriedade, que não diz apenas sobre estar limpo do álcool e de outras drogas, mas estão sóbrios de comportamento também, agindo como excelentes seres humanos, só por hoje e para sempre. E agora, depois dessa reflexão, eu quero também falar com você, que por vezes não sabe direito quem é, mas que deseja ser a semente que produz fruto. Você, assim como eu, é um ser em construção. Então, se permita aprender e se ame. Vamos ser saudáveis, não apenas em nossa alimentação, mas também em nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Vamos hoje acreditar que podemos dar o primeiro passo para ser a semente que produz bons frutos, ou seja, para uma vida melhor. Vamos nos aceitar como somos, diferentes uns dos outros, sim, mas únicos. Sim, com limitações, imperfeições, falhas, mas que serão o meu ou o seu ponto de partida, para que então possamos nos tornar cada vez melhores. A vida exige processos e precisamos ser pacientes, implementar as mudanças que queremos, abandonar o medo e nos respeitar, ter amor próprio. Há uma frase que diz que só quem passou pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Já dizia Padre Haroldo, medo de nada, só amor. Portanto, somente vivendo o que nós vivemos, passando por tudo o que nós passamos, nós vamos conseguir reconhecer o valor de um novo dia, pois esse novo dia é o nosso recomeço, é o nosso hoje, a semente que vamos plantar no solo fértil. Hoje é o dia para criarmos laços de amor e de vivermos o amor exigente, de compreender aquele que nos magoou, de perseverarmos naquilo que desejamos, de mudarmos nossas atitudes, de trabalharmos nossos pensamentos no bem e renascermos em novos propósitos. Pois hoje é o quê? É o primeiro dia da minha nova vida, não é?
A vida é cheia de possibilidades e a gente só precisa saber para onde olhar. E o AE nos ajuda nisso, diariamente, não é mesmo? Enfim, eu acho que eu consegui passar o que eu queria, mas antes de encerrar, eu quero ler uma mensagem que apareceu para mim hoje, que eu acho também bem pertinente. Não tem um autor, é um autor desconhecido. E o nome dessa mensagem é Tempo de Mudar. E perguntaram para Deus, o que mais lhe intriga nos seres humanos? E Deus respondeu, eles se fartam de ser crianças e têm pressa de crescer, depois suspiram por voltarem a ser crianças. Primeiro, perdem a saúde para ter dinheiro, e logo em seguida perdem o dinheiro para ter saúde. Pensam tão ansiosos no futuro que descuidam do presente, e assim não vivem o presente e nem o futuro. Vivem como se fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Reflita sobre isso, pois você ainda tem tempo para acertar sua vida. Todos os dias, quando você acordar, receba o mais belo de todos os presentes, a dádiva da vida que Deus lhe deu e que você administra. Faça com que realmente vale a pena. Obrigada, meus amores. Beijo no coração de cada um de vocês. E após essa espiritualidade tão tocante, convido o nosso querido palestrante dessa noite, Wilson Ferreira de Souza, que nos traz o tema O Maior Mandamento e os Princípios de Amor Exigente. Wilson. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês não estão me vendo, porque aqui em Volta Redonda teve um temporal e acabou a luz. Então, eu espero que durante a apresentação a gente consiga que a luz volte. Eu estou com 2 lâmpadas aqui, mas daquelas de emergência, mas elas já estão apagando já. Mas a gente vai falando. Bom, meu nome é Wilson, eu estou no Amor Exigente há uns 9 anos. Né? A gente começou lá no grupo Jorge Gasparello, lá em Botafogo. Eu moro em Volta Redonda, é uma cidade que fica a 150 quilômetros do Rio de Janeiro. A gente conheceu o Amor Exigente pela internet, né? Eu liguei para o Ronald, eu falei, como é que é esse negócio de Amor Exigente? Não, vem aqui, fazer inscrição, fazer o curso. Não, só vim aqui que tá tudo certo. E nós fomos lá no Rio de Janeiro, conhecer, né? E eu confesso que as 3 primeiras reuniões, a primeira vez fui recebido pelo Alexandre, na segunda foi pelo Carlos Eduardo, e na terceira semana teve uma festa aí no Ipiate, que é um restaurante em frente, estava comemorando alguma coisa, aniversário de alguém. E eu falei, poxa vida, esse povo é meio doido, cheio de problemas, cheio de felicidade na vida, está todo mundo no restaurante rindo, conversando, o Álvaro contando piada, o Ronald todo alegre. Eu falei que esse negócio não vai dar certo, não. E a gente cheio de... a nossa família disfuncional, com os problemas de comportamento, né? Não vai dar certo. Mas a recomendação era assista 6 reuniões. E nós assistimos as 6 reuniões e deu certo. Estamos há 10 anos, vai fazer 9 anos em setembro. Bom, quando a Rosa me convidou para fazer uma apresentação, eu estou com frio na barriga danado, viu, Rosa? Aqui. E eu pensei nesse tema, o maior mandamento e os princípios do amor exigente. Eu vou colocar uma apresentação que vai me ajudar aqui Vamos lá. Pode vir que a mãe vai fazer o bife. Apareceu aí, gente? Tá, daqui a pouco tu vai tomar banho. Apareceu sim, tá ótimo. Apareceu sim, Wilson. Tem algum microfonezinho aí aberto convidando a gente a comer um bife. Mas tem que ir pro banheiro, por favor. Microfone? Tem. Isso, já fechou. Bom, pronto, Wilson. Então, eu pensei nesse tema, o maior mandamento e os princípios do amor exigente. Né? Porque eu li um livro, uma época da minha vida, um livro chamado Psicoterapia à Luz do Evangelho, do Alírio Cerqueira Filho. E esse livro ele faz uma análise muito transpessoal, muito bonita do maior mandamento, né, da lei de Deus. E eu comecei a pensar, como é que eu posso linkar os princípios do amor exigente com esse mandamento? Né?
fazer uma análise, uma reflexão sobre isso. E aí eu preparei essa apresentação, comecei a estudar, e eu acho que eu queria compartilhar isso com vocês, né, dessa apresentação. Bom, quando a gente procura um grupo de apoio, né, quando nós procuramos um grupo de apoio, é porque as nossas forças já estão exauridas, nós não estamos dando conta das coisas que estão acontecendo na nossa vida, que batem no desespero. A gente já passou por todas as fases da negação, já passou, né? A gente não está dando conta das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? A gente está, né, com um comportamento codependente, embora a gente não saiba ainda o que é isso, né? Depois que vai participar do grupo, que a gente vai identificar o que é uma codependência, mas a gente está com um comportamento codependente. E aquela família está adoecida, ela está disfuncional. Família disfuncional não é aquela família barraqueira que todo mundo briga, não. Disfuncional é que as funções não estão acontecendo. Função de pai, função de filho, a função mãe, a função tio, tia, sobrinha, aquela família está disfuncional, adoecida em função da codependência, né? A função que está regendo aquela família é aquela função da vítima, do carrasco, do salvador. Ora a gente assume um papel, ora assume outro. Então essa família está disfuncional, né? Porque esses comportamentos inadequados fazem com que ela fique disfuncional, que ela fique, né, com esse sofrimento, e cada vez mais a gente codependente, vivendo a vida dos outros, né? E esses comportamentos, eu botei até aqui uma figura, são termômetros, né? A gente, quando está desconfiado, que está doente, a gente usa o termômetro para medir a nossa febre. A gente bota o termômetro lá, aí deu 37. 37 é tranquilo, eu só vou tomar um banho morno e vamos bola para frente. Aí deu 38. Mas deve ser garganta, deve ser isso, eu tomo analgésico, eu tomo antifebril, e a gente vai fazendo assim, né? Os comportamentos estão acontecendo, ou os termômetros estão nos sinalizando que o nosso corpo, ou, nesse caso a nossa família, está com um problema, mas eu prefiro brigar com o termômetro. Esse termômetro não está certo, eu vou pegar um digital, vou pegar um comum, eu não consigo ler esse negocinho aqui do mercúrio, e a gente vai brigando com o termômetro, mas o termômetro ele só está nos avisando que esses comportamentos está mostrando que aquilo ali, que aí tem um problema, essa família está disfuncional, né? Bom, então é assim que a gente chega num grupo de apoio. Um monte de comportamento inadequado da nossa família, ou no ambiente que a gente vive, totalmente codependente, vivendo a vida do outro. E aí acontece igual quando a gente chega num grupo de amor exigente, e aí a gente quer a solução dos nossos problemas imediato, e eles não se solucionam de forma imediata, né? Então, eu pensando nisso, de como a gente chega no amor exigente, como o amor exigente pode nos ajudar, e qual é a relação que tem esse princípio do amor exigente com o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Eu até fiz todo engenheiro gosta de planilha, a Dina até sabe muito isso, na época do congresso, a quantidade de planilha que eu fiz para ela. A gente pega, hoje nós temos no planeta 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, né, e distribuído por essas religiões aqui. Tem 1 bilhão de pessoas sem religião, e o restante tudo tem religião. Dá mais ou menos 88% do povo todo. E as religiões, a base de todas as religiões é essa. O cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas. O islamismo é nenhum de vocês é um crente até seu amor por seu irmão for como o amor que tem para si mesmo, né? O hinduísmo é não faça aos outros o que se feito a você lhe causa dor. Outras religiões, não desejar ao próximo aquilo que não deseja a si mesmo. O budismo, em cinco maneiras deve um homem de um clã ministrar para seus amigos e familiares. Por generosidade, cortesia e benevolência, tratando os outros como ele trata a si mesmo. Então a gente percebe aqui que toda doutrina religiosa do planeta fala assim, olha, cuida de ti mesmo para que você possa cuidar do outro. Não é verdade? Então, esse mandamento, ele é o que ele tem de comum com os princípios do amor exigente? Os dois são de inspiração divina, porque tem como base o amor. Não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas é o amor. Basicamente o amor. Quando o padre Haroldo, né, recebeu o livro que ele contou para nós lá no congresso, que ele recebeu o livro daquele amigo, falou, eu te ajudo você trazer as malas lá das suas irmãs que trouxeram muita carga, mas você tem que ler esse livro e me falar. Aí quando ele leu, ele falou que leu de uma vez só,
que é o livro Tog Love dos Estados Unidos, e ele ficou encantado com aquilo. Foi uma inspiração, e falou: o que eu preciso para fazer isso aqui no Brasil, o meu trabalho de jesuíta que eu estou fazendo na comunidade que estava sendo criada, é isso, envolver os pais também. E essa inspiração divina criou. Então, o que tem de similaridade, né, é isso, é a inspiração divina e tem como base o amor, né? Então, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente olhar isso, nós temos nesse mandamento 3 relacionamentos. O relacionamento comigo mesmo, com o próximo, com Deus. E um sentimento envolvido, que é o sentimento do amor. Então, esse é o maior mandamento de todos. Se a gente for olhar o relacionamento comigo mesmo, como é que eu me relaciono, né? Como é que nós, seres humanos, nos relacionamos? Qual a essência desse mandamento para nós? Primeiro, eu tenho que amar a mim mesmo, né? Parece que sou até um pouco egoísta, tenho que gostar de mim para depois gostar dos outros. Mas se a gente olhar um pouco mais profundamente, a gente vai ver assim: Deus nos criou à imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não é na imagem e semelhança física, é na imagem e semelhança dos atributos divinos, né? Nós, quando nascemos, né, nascemos puros. Quando a minha neta nasceu, eu vi uma frase do meu filho que foi muito bonita, que eu falei assim: Henrique, como é que pode uma pessoa com 3,8 kg e assim, a gente fica babando em cima dela, apaixonada? Ele falou: pai, aquilo é puro amor. Puro amor. Foi a frase que ele falou. E a gente, de vez em quando, chama a Júlia de puro amor, Caetano de puro amor. Porque essa é a nossa essência, né? Nessa vida, para aqueles que não são reencarnacionistas, começou agora, nós nascemos com essa pureza, com esse amor dentro de nós. Em outras religiões são reencarnacionistas, começou no início da trajetória espiritual. Não importa, mas tem um início. E esse início, nós começamos com essa essência. É o amor traduzido em bondade, fraternidade, solidariedade, paixão, justiça, sinceridade, confiança, amizade, autoestima, humildade, paciência. Quer dizer, é o centro da nossa consciência, onde estão todas as características positivas e os valores reais do indivíduo. É o nosso lado amoroso, bom e belo. É a nossa essência de vida. Nós nascemos a imagem e semelhança de Deus na essência de vida. Bom, mas essa essência, né, que é o amor traduzido nesses atributos, à medida que nós vamos sofrendo as influências da nossa vida, né, e a gente vai conversar um pouco daqui para frente, porque essas influências nos afetam, a gente vai desenvolvendo as nossas negatividades. O ódio, vingança, mentira, egoísmo, medo, orgulho, revolta, mágoa, angústia, ansiedade, desespero, violência, tudo de ruim. A gente vai desenvolvendo, a gente vai recebendo, né, os estímulos através da nossa vida que a gente desenvolve. Mas só que a gente não tem coragem de assumir que nós temos essas negatividades do nosso ser. A gente mascara. Mascara através da euforia, da racionalização, a gente mascara pela vitimização, pela autopiedade, o perfeccionismo, pelo martírio, o puritanismo, fanatismo, negação, a drogadição, né, os vícios. A gente mascara porque a gente não tem coragem de assumir as nossas negatividades, né? Então, é assim que a nossa trajetória, né, de vida. A gente nasce puro, nasce a imagem e semelhança de Deus através do amor dentro de nós e vamos desenvolvendo essas negatividades e mascaramos porque a gente não consegue assumir as nossas negatividades. Bom, agora nós vamos ver como é que essa relação se estabelece com os princípios do amor exigente. Nós temos a essência do ser, né? Aí temos as nossas raízes culturais. Como é que são estabelecidas as nossas raízes culturais? Através, primeiro, da minha relação familiar. Eu tenho uma árvore genealógica, né, tem meu pai, minha mãe, pai da minha mãe da minha mãe, pai do meu pai, mãe do meu pai e os avós. Então, a gente tem, em 3 gerações aqui, tem 8, 12, 16 pessoas envolvidas, estabelecendo influências uma para as outras. Então, isso define a nossa raiz cultural, como que eu
eu recebi esses estímulos do meu pai. Logicamente, eu não estou falando que meus pais me ensinaram a odiar, mas a gente recebe estímulos bons e recebe estímulos que nos fazem desvirtuar desse caminho da essência do ser. A outra parte da raiz cultural nossa é o ambiente que nós vivemos, em que país nós vivemos, em que estado, em que cidade, qual a cultura daquela cidade, daquele ambiente, se eu moro num condomínio fechado, se eu moro num apartamento, se eu moro numa comunidade, tudo isso interfere na minha raiz cultural, né? E o terceiro é o estado de tecnologia que eu estou naquele momento que eu vivi, né? Sai desde a Idade da Pedra até a Era do Computador. Logicamente, a gente que vive hoje, né, nós estamos sendo influenciados pela mídia, pela utilização de computadores e celulares. Isso tem uma definição na nossa raiz cultural, né, que precisa ser olhado o que é bom, o que é ruim. Essa raiz cultural, ela, né, vai estabelecendo, em função de todas as influências, as nossas máscaras, né, e as que nós já vimos, e essas máscaras, elas escondem as nossas negatividades. Então, essa é uma relação que tem entre o mandamento maior e o princípio inicial do nosso princípio do amor exigente. Bom, então vamos olhar os princípios do amor exigente, né? Ele tem 6 princípios de preparação, ou internalização, ou reflexão, são os princípios, e tem os outros 6 de ação. Mas os primeiros princípios, pais também são gente. O que a gente precisa, a raiz cultural, gente, eu vejo assim, é como se fosse um filme da minha vida. Quando eu entro no amor exigente, eu começo a participar. O primeiro princípio que a gente estuda é pais também são gente, que é o princípio humanizador. Eu sou gente, eu tenho direitos, eu posso falhar, eu não tenho todas as respostas. Eu tenho que estar olhando na minha raiz cultural, quer seja familiar, quer seja no ambiente que eu vivi, na escola, nos vizinhos, ou na minha juventude, na minha adolescência e no meu trabalho, o que me impede de me ver como gente, e só me ver como super-herói para resolver todos os problemas. Então, essa visita à minha raiz cultural, esse filme da minha vida, eu tenho que estar olhando para descobrir o que isso aqui está me fazendo mascarar os atributos divinos que estão dentro de mim, né? Recurso limitado. Eu queria só no recurso limitado fazer uma reflexão aqui. É quando a gente não consegue estabelecer nosso recurso, porque a gente fica preocupado com o outro. A gente não sabe que hora que a gente é egoísta e que hora que nós temos baixa autoestima, né? Às vezes nossos filhos, meu marido, qualquer pessoa me pede uma coisa e eu nego ou eu dou. Se eu negar, eu vou estar sendo egoísta, né? Então, para definir a diferença entre o egoísmo e a baixa estima, eu vi assim, quando eu tenho baixa autoestima, é quando eu coloco os meus desejos, os desejos dos outros, acima das minhas necessidades. Então, eu tenho baixa autoestima, porque às vezes eu tenho uma necessidade de ir a um médico, de fazer um exame, de fazer alguma coisa, e eu deixo os desejos dos outros, que às vezes é trocar um celular, que às vezes é ir numa festa, né, e deixo de fazer as minhas necessidades para atender desejo. O contrário, quando eu coloco os meus desejos acima da minha necessidade, ou da necessidade dos outros, né, eu estou sendo egoísta. Então, quando a gente estiver vendo os recursos, que os nossos recursos são limitados, a gente tem recursos físicos, recursos financeiros, recursos emocionais limitados, eu tenho que estar olhando se eu não estou cuidando de mim ou se eu estou sendo egoísta. Então, é só fazer assim, só fazer a pergunta. Isso para mim é necessário? É necessário. E para o outro, é desejo? Então eu vou cuidar de mim. Isso para mim é desejo? É desejo. Para o outro é necessidade? Que depende de mim? Então, é egoísmo. Então, assim, quando a gente começa a entender essa relação, aí a gente começa a olhar para o recurso limitado e, mais uma vez, sempre olhando na raiz cultural e ver em que momento, qual a parte do filme que eu não consegui enxergar esses recursos limitados, ou dizer não, ou cuidar de mim de forma que eu possa dizer não nesse momento. O outro princípio, pais e filhos não são iguais, né? Dependendo da criação que a gente recebeu, né? A gente veio de uma geração que era
mais, assim, meus pais, eles eram mais exigentes e tinham mais autoridade, a gente tinha respeito, bença pai, bença mãe, né? Não tinha não falar não, quando estavam os meus filhos reunidos com meu pai, a gente não falava, então, e eu pensava assim, pô, quando eu tiver filho não vai ser assim não, vou deixar eles falarem. Essa dose a gente não soube administrar, e a gente hoje ficou muito mais amigos dos filhos e achando que, se eu falar com eles, se eu chamar a atenção, se eu for ser mais autoritário, ele vai ficar chateado comigo, não vai me amar. Então a gente tem que saber o seguinte: eu sou pai, o filho é filho, eu tenho que exercer a minha autoridade como pai, né? E aí também, da minha raiz cultural, teve também muita coisa autoritária, né? Isso não foi bom, então a gente tem que estar dosando esse autoritarismo, porque a gente precisa ter autoridade. A autoridade, ela gera respeito. Autoritarismo gera medo, não é isso? Então a gente tem que estar definindo e identificando isso para que onde estava na minha raiz cultural que eu não consigo diferenciar a minha autoridade e o papel dos meus filhos, né? A culpa, né? A culpa, eu gosto muito na culpa, assim, eu assisti tem muita gente que assiste série aí no Netflix, tá? Eu assisti uma série chamada Demolidor. Era um super-herói que ele perdeu a visão e ele desenvolveu uma capacidade de ouvir, que ele ouvia até o coração das pessoas batendo e sabia se a pessoa está falando mentira ou verdade. E num determinado momento da série, ele descobre que quem cuidou dele foi uma freira, e ele descobre que essa freira era a mãe dele. E ele fica revoltado e passa um capítulo sem falar com ela, um tempo sem falar com ela, 1 ano. Depois ele volta e eles conversam e ela explica, né, a razão pela qual ela foi mãe dele, tudo. Ele entende e fica muito arrependido e fala com ela assim, é um diálogo muito pequenininho na série. Ele fala assim: se eu voltasse atrás, eu faria tudo diferente. Ela responde assim: se nós pudéssemos voltar atrás e fazer tudo diferente, não existiria futuro. A maior verdade que eu vi para essa questão da culpa, porque se a gente volta atrás e faz diferente, vai ter consequências boas, vai ter consequências ruins também, porque não vamos fazer diferente, nem tudo vai dar certo. E aí, tudo que não deu certo, eu volto atrás e vou fazer diferente, vai ter consequência boa, vai ter consequência ruim. Eu vou ficar voltando atrás, então não vai ter futuro, a gente vai ficar só voltando ao passado. Então, a culpa é isso, eu só fico olhando o passado. E quem fica olhando o passado fica paralisado no passado, né? A gente tem que entender que aquelas coisas que nós fizemos no passado, fizemos com os recursos, com o conhecimento que nós tínhamos. Então, a gente tem que estar usando o que aconteceu... Opa, chegou a luz, gente. Usando o que aconteceu para que isso seja de exemplo para não acontecer mais para frente, né? E a gente assumir responsabilidade pelos nossos erros, né? E sempre olhando por que eu tenho esse comportamento de culpa nesse momento, né? Sempre olhando para a raiz cultural que me fez ficar paralisado nessa culpa. O comportamento também, né? O comportamento dos pais afeta o comportamento dos filhos, o comportamento dos filhos afeta o comportamento dos pais. Como que meu comportamento afeta os meus filhos? Então eu tenho que estar olhando. Por que às vezes eu sou muito amoroso, né? Eu tenho até um diálogo que eu inventei. Imagina que uma mãe chega para o filho e fala assim: meu filho, eu te amo tanto. Aí o filho fazendo, né, lá as peraltices dele. Meu filho, eu te amo tanto, que tem até uma música do Roberto Carlos que retrata muito a minha relação contigo. É aquela assim: nem mesmo o sol, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito, né? Me desespera procurar uma forma de dizer como é grande o meu amor por você. Aí o filho: mamãe, que bacana você colocar isso para mim, nossa, que eu fico até emocionado e tal. E eu tenho uma música também, que não é tanto do Roberto Carlos, mas é agora, da música agora, que retrata muito a nossa relação, que é aquela do Jota Quest, assim: fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo ficar junto. Então, quando a gente tem esse comportamento permissivo, ou tem um comportamento muito autoritário, nós vamos interferir nos nossos filhos. E o comportamento dele vai interferir. Nós temos que estar olhando na nossa raiz cultural o que nós podemos fazer para reverter, trazer o que é bom, né? E tirar o que não é bom. Bom, esses 6 princípios iniciais, a raiz cultural, né, permeando por todos eles, mais os 5, são de preparação, são de internalização.
Os outros princípios são de ação. À medida que eu vou internalizando cada uma coisa dessa, avaliando a minha raiz cultural, internalizando, eu vou tomando atitudes, pequenas atitudes. E aí, a gente está falando de tomada de atitude, não reagir, não de reação, né? De tomada de atitude. Só um minutinho, pessoal, que eu vou acender a luz, porque chegou a luz aqui, então vai ficar mais fácil para nós. Ai, que beleza. Nada como enxergar. Então, as nossas tomadas de atitude, elas não são reação, são tomadas de atitude, que eu tomo atitude, e essa atitude, se ela é baseada num conceito de amor, né? E se eu consigo internalizar esses primeiros princípios aqui, eu tomo uma atitude, ela vai gerar uma crise, ela vai gerar, mas essa crise, quando eu faço uma reação, gera uma crise qualquer. Quando eu tomo uma atitude e gera uma crise que eu penso assim, bom, eu vou tomar uma atitude, mas se acontecer isso, eu já estou preparado para isso. Se acontecer aquilo, eu já estou preparado para aquilo. E se eu não estiver preparado, eu não tomo aquela atitude no momento que não tomar a atitude, quando eu não estou preparado para gerenciar a crise que ela vai gerar, também é uma tomada de atitude. Bom, deu a crise. Na crise nós temos lá o nosso defino forense, né? Eu defino meus objetivos, né? Eu fixo, né, as prioridades, formulo um plano, executo esse plano. Se ficou muito bom, muito legal, eu vou no grupo de apoio para falar assim, gente, olha, eu fiz e deu muito certo, muito legal, e eu quero compartilhar isso com vocês, né? Se não deu um resultado, e eu ainda estou na dúvida, o grupo de apoio está ali para falar, olha, eu vivi isso também, e aconteceu comigo, eu posso sugerir, que, né, compartilhar com você esse resultado. E o grupo está ali para nos apoiar, né? Bom, se eu, né, já tenho um entendimento que meus recursos são limitados, que eu sou gente, né, se eu tomo atitude, a família funcional é baseada na cooperação, né? A gente temos que estar cooperando um com o outro, porque eu vou falar um pouco assim de mim, na parte de cooperação. Eu venho de uma família que, assim, muito do interior, aqui no interior do Rio de Janeiro, é um pouco de Minas Gerais, sabe? E às vezes nas tardes de domingo, de sábado, assim, lá em frente à minha casa, tinha um banco assim, um flamboyant muito bonito, e as pessoas, os vizinhos, minhas tias, ficavam ali sentados conversando. E eu lembro muito que um dia minha tia, lá minha mãe, todo mundo chamava de comadre, comadre Marinha, comadre Rosinha, a minha tia falou assim, comadre Rosinha, a senhora deu muito azar, né? Teve 5 filhos homens, eu tenho 3 mulheres, então, por isso que eu saio, eu vou na casa das minhas primas, porque as minhas filhas me ajudam. Eu vivi nesse ambiente. O filho homem não trabalhava. A família, filho mulher, é que dava sorte. E o que me fez mudar o meu comportamento de cooperação foi um amor exigente. Porque eu comecei a partilhar isso com a Soninha e ver assim, eu estou lutando dentro comigo para falar assim, Soninha, deixa que eu te ajudo a botar a roupa na máquina. Eu não vou ajudar a Soninha a botar a roupa, porque a máquina é nossa, a roupa é nossa. Então, cooperação significa assim, se tem um grupo vivendo junto na mesma casa, todos têm que cooperar para o funcionamento harmônico daquela casa. Quando um filho levanta e arruma a cama dele, ele não está cooperando com a mãe. Ele está arrumando a casa dele. Então, o processo cooperativo é além de fazer aquilo que é da minha obrigação. Se eu lavo o meu prato, o prato é meu, eu que sujei. Se eu lavo, né? Então, além disso, é cooperar. É quando alguém está, né, com uma dor de cabeça, eu não vou fazer barulho, não vou ligar um som alto, que eu estou cooperando para que aquela pessoa melhore. Então, esse é o processo de cooperação. Eu não vou saber fazer isso, mas eu tinha trazido até um videozinho que mostra assim, treinamento na pandemia. É daquele TikTok. É um grupo de uma mãe mostrando... Oi? Eu vou ter que pegar... Eu não sei, eu vou ter que parar aqui, né, e buscar... Vou pegar aqui, peraí. Foi amanhã e vou vendo a noite, tá? Tá, então a gente chama meu primo John primeiro. Fim de semana nós vamos dormir. Olha só esse vídeo.
Aula presenciais em pleno confinamento. Interesting. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Só um minutinho, gente, que eu estou aqui. Então, esse vídeo mostra assim, a mãe está durante a pandemia treinando, né, os bonitões lá que tem que trocar o papel higiênico. Quem estabeleceu essa regra que a mãe é responsável por isso tudo? Então, a família colaborativa é aquela família que todos fazem para que tudo funcione. Eu tenho que olhar, né, nessa raiz cultural, como eu olho muito para a minha raiz cultural, porque foi muito forte essa influência do machismo, do homem que, né, chega em casa e tem que ter tudo na mão, no meu comportamento. E eu estou sempre olhando a minha raiz cultural para isso. Depois a disciplina, assim, para eu estabelecer um equilíbrio na casa, tem que ter disciplina, tem que ter tudo combinado, né? Tudo combinado não sai caro, esse é um ditado muito antigo. Então, o que a gente vê? Se a gente pegar na nossa raiz cultural e olhar cada princípio desse e ver como que ele está interferindo para nos desviarmos da nossa essência, né? É isso que a gente tem que estar identificando, porque no final, o 12º princípio é o amor, né? É o amor exigente, é o amor que consolida todos esses princípios e nos faz agir de forma diferente, agir com amor. Eu estou fazendo isso, aquela grande frase que a gente fala, né? É porque eu te amo que eu não aceito o que você faz de errado. Então, é isso que eu consegui correlacionar os princípios, né, com o cuidar de si. Olhar para mim, identificar a minha negatividade, as minhas máscaras, através de analisar cada princípio para que eu possa voltar e identificar a minha negatividade para que eu possa transformar ela em positividade ou em essência divina. Esse é o nosso grande desafio diário, né? Como engenheiro, a gente sempre gosta de um gráfico. Então, aqui nós temos uma relação de dificuldade. Como é que a gente define desafio? A relação de dificuldade e habilidade, né? Então, quando eu tenho... Imagina que essa dificuldade vai de 0 a 100 aqui. Ó. Eu tenho 10 de dificuldade e tenho... Aqui vai de 0 a 100. 90 de habilidade. Imagina um garoto, sai da faculdade, faz pós-graduação, vai estagiar numa empresa, o chefe fala assim, você vai passar por todos os postos, e nesse mês você vai ser o assessorista. Ele, com todo aquele conhecimento, ele vai ficar lá no elevador. O prédio tem 4 andares, você tem que saber contar de 1 até 4, saber quando o elevador sobe, falar sobe, saber quando desce, para desce, saber falar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso no primeiro dia, que a habilidade dele é muito grande para fazer isso, se a dificuldade é muito baixa, isso vai gerar um tédio, esse tédio vai trazer ansiedade, tristeza e vai gerar o estresse. O contrário é a mesma coisa, quando eu tenho uma dificuldade muito grande, uma habilidade muito baixa, né, eu tenho uma habilidade de 10 aqui, uma dificuldade de 90, situação que eu não conheço, me cria ansiedade, depressão, estresse. Então, o que eu tenho que fazer para vencer os desafios, né, para que o desafio seja uma coisa boa? É ter uma dificuldade, né, igual a desenvolver habilidade igual a nossa dificuldade. Isso a gente fica na faixa do fluir, do desafio, é custoso. Então, a habilidade é a arte, né, ou de transformar conhecimento em coisas práticas. Então, esse é o nosso grande. Eu estou diante de uma dificuldade. Minha dificuldade é que eu me sinto culpado de tudo, né? Então, como é que eu vou desenvolver habilidade? Não adianta eu ir nas reuniões de amor exigente, estudar culpa no mês de maio, esperar que no maio do ano seguinte eu estude de novo para ter entendimento. Eu tenho que ser esse o meu principal problema, que me atormenta, que me faz eu sair da minha essência, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou procurar ter conhecimento para que eu possa praticar esse conhecimento. Então, essa é a relação de desafio. Né?
para que a gente possa identificar nossas máscaras, né? Por que eu vivo em euforia? Por que eu racionalizo, me vitimizo, autopiedade? Por que eu tenho esses comportamentos? Né? Para que, com esse comportamento tá mascarando a minha negatividade, eu chego à conclusão, eu falo, olha, eu sou medroso, eu sou orgulhoso, eu tenho ódio, eu sou egoísta. E quando eu identifico esse comportamento, fica mais fácil, porque eu falo, se eu sou uma pessoa extremamente que fico magoada, eu tenho que tratar essa mágoa. Né? A mágoa é um veneno que a gente carrega para os outros para matar os outros. Então, eu vou, né, toda vez que eu vou trabalhar essa mágoa, porque eu transformar essa mágoa em tolerância, em compaixão, em autoestima. E aí eu estou buscando a essência do ser. Né? Então, é basicamente isso, esse amor traduzido nessas virtudes divinas que está dentro de nós, faz com que eu ame a mim mesmo, que eu me encha de virtude, de bondade, de caridade. Se eu estou cheio disso, eu vou doar isso. Vai fazer com que eu ame o próximo. E se eu amo o próximo, né, eu vou amar a Deus, ou vou nem amar a Deus, eu vou viver ao modo de Deus, que é essa essência que está dentro de mim. Então, a nossa busca incessante, nosso desafio é sempre identificar aquilo que está nos atrapalhando. E o amor exigente, ele traz essa possibilidade quando a gente tem os princípios, que são princípios poderosos, que se eu me aprofundar neles, se eu for estudar, se eu discutir, se eu participar nas reuniões, ele com certeza nós vamos fazer descobertas. Eu vejo pessoas aqui no nosso grupo, aqui em Volta Redonda, que falam assim, nossa, eu já passei por esse... É o segundo ano que eu estou estudando recursos. Cada dia que eu estudo, eu descubro coisas novas. E eu falo com eles, então não espera um ano para estudar, estuda semana, às vezes em meta, quando partir alguma coisa que está associada a um princípio, ele estuda esse princípio, que ele vai te ajudar nessa meta, nessa dificuldade que você está tendo. E o mais importante é que o mandamento ele é tão claro que ele fala amar a mim mesmo, quando eu encontro essas virtudes dentro de mim, que me faz amar ao próximo, que me faz amar a Deus. E sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Se vocês olharem na história da humanidade, né, todos esses grandes benfeitores, né, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, né, todos, Dalai Lama, todos, São Francisco de Assis, tudo, eles tinham tanto amor, que as coisas não eram importantes. Né? A pessoa que veio trazer para nós essa mensagem, né, do amor completo, do amor que foi Jesus Cristo, ele foi tentado de todas as maneiras, mas ele nunca se preocupou com as coisas, ele se preocupava sempre com o próximo, com o Pai e consigo mesmo, né, para que ele mesmo se enchesse cada vez mais de amor. Então, esses princípios, nosso grande desafio, aprofundar nesses princípios, tirar o que é melhor, identificar o que na minha raiz cultural me impede de praticá-los, para que eu possa tomar atitudes, que eu possa silenciar a crise, para que eu possa afastar essas máscaras que me impedem de crescer, para que eu possa identificar minhas negatividades e buscar essa essência que está dentro de mim, que é a essência divina. Então, esse programa Amor de Gente é um programa de inspiração divina, porque ele nos faz nos descobrir como pessoa, descobrir a nós mesmos, buscar dentro de nós a nossa essência. E essa nossa essência que vai fazer nós estarmos mais fortes, fortalecidos, que vai fazer com que a gente consiga ser feliz, né? Uma pessoa que ama, ela é eternamente feliz. E com essa felicidade você consegue ter equilíbrio para tomar as decisões necessárias, que são necessárias nos momentos necessários. Então, um pouco disso. Eu vou passar um vídeo, quando ele está falando em desafio, né, que desafio são aquelas coisas que estão à nossa frente, eu vou passar um vídeo aqui que fala um pouco de desafio, e para que a gente possa refletir, e depois eu faço o encerramento. Especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you
Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies y yo quería ayudarme solo. Yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo ya, mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar los niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo pude dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. Gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere... Yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. He filled the day with love. Like no other day before, even more, you and I will never be the same. Courageous young man, you are giving hope to us. My wish to you is to continue giving this hope to all. Dios siempre está en mi vida. En este momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a Tenés que ser mis pies, tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden.
no me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando la mano de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms of grace. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria trazer para todos nós nesse dia, né? De essa domingueira maravilhosa que está se tornando assim um diferencial nas nossas vidas, né? Então é isso. Esses desafios a gente precisa enfrentá-los, aumentando a nossa capacidade, a nossa habilidade através da busca do conhecimento. Os princípios do amor exigente, né? O amor exigente, esse grupo maravilhoso, esse encontro que nós temos de pessoas que não vão lá para julgar, vão para se ajudar, para se abraçar, né? Um abraço da Dina, quando eu vou lá para a Dina, me dá um abraço, que eu preciso desse abraço, que é tão caloroso, que faz a gente, né, estar sempre renovado, essas amizades que nós descobrimos na nossa vida, nessa família que foi criada. Então, isso é que faz a diferença nas nossas vidas. E como a Tininha falou no início, né, quantas pessoas nesse período todo, quantos lares foram reconstruídos, quantas pessoas que, né, deixaram a drogadição, quantos comportamentos que foram revertidos, inadequados, quantas pessoas estão felizes, né, por buscar vencer, né, tirar suas máscaras, encontrar suas negatividades, transformá-las em positividade, encontrando esse Deus, esse amor dentro de nós, amando a nós mesmos. Estou amando a nós mesmos. Eu consigo amar a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Rosa, obrigado por ter me convidado nessa semana, esses dias, né, que depois que você me convidou, que eu comecei a estudar, a preparar, e foi muito rico para mim, que me trouxe muito conhecimento. Obrigado. Ai, isso, quanta emoção, né? Até é difícil a gente falar alguma coisa depois de tudo isso que você apresentou para a gente. Trazer os princípios dessa forma, ligando ao maior mandamento, né? O maior mandamento, que eu acho que é um mandamento assim que, nossa, se a gente conseguir fazer isso, o mundo está resolvido, está tudo resolvido. E o amor exigente dá a base para a gente, não é? Quando você comentou sobre a culpa, isso é necessário, isso é o desejo, né? Então, qual é o caminho que eu vou estar traçando para eu poder seguir? Você trouxe com muita leveza, e desculpa, mas eu vou encher o seu ego com muita inteligência. E é bom quando a gente domina essas coisas assim, né? De colocar ali, porque a gente não quis tirar o olhinho da tela para poder estar acompanhando. Então, quando a pessoa pensa assim, é um programa... Os títulos dos nossos princípios são simples, não é? Quando a gente fala paz também são gente, os recursos são limitados, mas quando a gente começa a aprofundar cada princípio desse, olhando primeiro para nós, olhando para o outro, não é? E não esquecendo dessa essência divina que está dentro de nós, que é o que eu acho que é o maior alicerce para a gente poder estar levando a vida, né? Nossa, Wilson, muito lindo, muita emoção. Eu vou chamar o Luiz Fernando para falar um pouquinho para a gente. Luiz, abre seu microfone para a gente, por favor. Queridos amigos, alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Rosa, pela oportunidade de saudar os meus amigos do meu coração, em especial a Tininha e o Wilson, que deram aí este belo exemplo de como aproveitar bem um domingo à tarde e como transmitir o amor para todos aqueles que fazem parte deste encontro de hoje. Parabéns, Wilson, eu amo os seus gráficos, acabei até chamando o Wilson para ser o nosso conselheiro fiscal, porque ele é muito bom nessas coisas todas e eu sou péssimo. Então, a gente tem que trabalhar em equipe, cada um com seu dom, cada um com seu carisma.
Gratidão, amigos. Parabéns, bem-vindo todos. Continuem voltando a esta domingueira, porque aí realmente domingo é o primeiro dia da semana. Então, com a domingueira, nós começamos a semana com o pé direito, apesar de tudo que nós estamos passando, já estaremos começando a semana com o coração cheio de amor. Gratidão a todos, muito, muito bom. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão, Luiz. Eu ia falar da Tininha também, mas eu queria logo te chamar. E primeiro, antes de eu falar da Tininha, eu queria dizer para o Wilson assim, a persistência dele de não desistir. Ele ficou sem luz, começou a palestra no escuro. E assim, existe uma coisa divina também, né? Olha, às vezes a gente vem para a domingueira e não prepara nada. Aí eu pensei assim, nossa, o Wilson ele vai conseguir passar, que ele falou do material que ele tem. Mas se ele não conseguir, a gente vai pedir ao Tiago para botar a carinha dele ali fixa e ele vai estar falando as coisas todas para a gente, né? E deu certo. E eu quero continuar agradecendo muito assim por você ter dito sim. E Tininha emocionando a gente, né? Dizendo para a gente que a gente precisa escutar, ouvir, assimilar, entender e viver o amor exigente como um aprendizado. E a gente, parece que assim que vocês combinaram, né? Isso tem muito link assim na nossa domingueira, porque primeiro eu acho que a gente abre a nossa mente e o nosso coração. Então a Tininha convida para a gente se amar primeiro e o Wilson traz essa palestra tão brilhante e que eu me emocionei muito no final com esse rapaz e que a gente pare para olhar, né? Que às vezes a gente está, como dizia minha mãe, reclamando de barriga cheia, né? Reclamando de barriga cheia no ditado popular. A gente ainda tem um tempinho, eu penso que tem uma mão levantada ali, mas eu queria ouvir, sabe quem também? A Dina Lúcia. Dina, abre seu microfone aí um pouquinho para a gente. Cadê a Dina Lúcia? Ela estava aqui, que eu vi. Peraí. Não estou vendo mais aqui agora. Então. Não sei se desconectou, mas a Dina estava aqui, eu queria ouvir a Dina um pouquinho. Tem uma mãozinha aqui levantada, só que essa parte eu preciso da ajuda da Lu, porque eu não sei muito ver essa parte não, Lu. Oi, Rosa. A Dina Lúcia está desconectada, ela caiu. Caiu, né? A conexão dela. A conexão, né? Ela estava aqui. Elaine Domingos quer falar. Ela pode abrir o microfone e falar, se ela quiser, né? Vai falar. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu moro atualmente em Fortaleza, participo do Amor Exigente desde setembro. E uma coisa que eu venho trabalhando é o primeiro princípio, né? As raízes culturais. E estudando o livro Codependência Nunca Mais, isso mexeu muito e realmente caiu a ficha. Eu saí da negação, né? Que eu sou codependente emocional, né? Então, eu comecei a prestar atenção mais em mim, né? Quando eu comecei a participar do Amor Exigente, é como se tivesse sido... eu imagino assim na minha cabeça que eu estava presa, acorrentada, sabe? No escuro. E essas correntes, elas estão sendo quebradas aos poucos, né? É uma família do coração, né? Porque eu sinto dessa forma. E a minha primeira descoberta foi a minha raiva, o porquê da minha raiva, o porquê de juntar tudo e guardando tudo, e depois explodir de maneira que me prejudicasse. E a minha segunda descoberta foi essa semana,
A minha criação, eu fui criada sempre, minha avó falava assim que tinha que falar a verdade de tudo. Sempre, nem que a merda desse na canela, tinha que falar a verdade, tinha que falar detalhes, tinha que falar tudo. E eu morei 17 anos em São Paulo e atualmente eu estou aqui no Ceará, em Fortaleza, e as pessoas aqui têm a cultura de perguntar muito, né? Tipo assim, da sua vida, e ficam me perguntando onde você trabalha, onde você mora, cadê o seu marido? E eu automaticamente ia respondendo sem querer, me sentindo mal, me dava uma angústia por conta da minha raiz cultural, de como eu fui criada, né? E aquilo dali eu me sentia muito mal. E eu partilhei isso num grupo de quarta-feira, se eu não me engano, que eu participo do grupo de segunda, de quarta, de sexta. E eu gostei muito desse de domingueira, que foi minha meta da semana, participar mais, né? E eu consegui dizer não, né? De uma maneira assim, tipo assim, e aí, Elaine, como vai a sua vida, seu esposo, e trabalho e tudo mais, e eu, tá tudo bem, vai tudo bem. Cada dia melhor. Porque, tipo, eu estou com alguns problemas, né? E o Paulo, meu parceiro, que é dependente químico, ele é muito reservado e ele até não gostava. Mas não era um fato que eu fazia de propósito, né? Era um fato que era automático. Era como se eu estivesse mentindo se eu não respondesse exatamente o que a pessoa estava me perguntando. Então, assim, foi libertador para mim. E eu vi hoje, através dessa palestra, que todos os princípios eles estão ligados na raiz cultural mesmo, que é o primeiro princípio do amor exigente, né? Que através dele a gente vai praticando os outros e vai conhecendo os outros, como o desse mês, que é o terceiro, né? Que é... Eu me esqueci agora, me faltou a memória, meu Deus. Me ajude aí, o terceiro princípio do mês, por favor, alguém? Recursos limitados. Os recursos são limitados. Não. Os recursos são... Isso, os recursos são limitados. E eu consegui usar de uma maneira bem leve com meu marido, porque tive uma reunião com ele e realmente os meus recursos são muito limitados. Eu sou muito doidinha pela fé, sabe? Porque eu me encontro desempregada, pago aluguel, mas é Deus na minha vida, tá dando tudo certo, o amor exigente me ajuda muito. E eu fui e falei para ele assim, olha, Paulo, como é esse negócio de mercadinho aí na clínica? Como que funciona? Elaine, deixa eu te falar. Eu não sei se você chegou no início da reunião, mas aqui é um pouquinho diferente das nossas reuniões nacionais. Aqui a gente não tem grupo de partilha e eu vi que você agora começar a partilhar alguma coisa mais assim, pessoal. Aqui a gente grava a domingueira. Então, é gravado. Então, eu penso que, como eu vi que agora você ia entrar, de repente, falando alguma coisa, primeiro você estava falando mais de você, né? Então, estava mais tranquilo, né? Então, eu te interrompi por isso. Mas, assim, continua voltando aos grupos, continua frequentando. Eu estou vendo que tem um menino bonito aí do seu lado, o amor exigente serve para ele também. Você vai trabalhar a prevenção com ele. Oi, amigo. Você vai trabalhar a prevenção com ele, com amor exigentinho. E vocês vão ver que vai ser muito bom para a vida de vocês, tá bom? E continua vindo a nossa domingueira também. Gratidão pelas suas palavras, tá? Obrigada, viu? Eu vou voltar mais vezes. Isso mesmo, volta sim. Até porque nessa pandemia, né, gente, a gente não tem muito o que fazer e é bom aprender. Com certeza, a pandemia é muito ruim por um lado, mas por outro lado ela deixa a gente buscar o conhecimento, né? E o conhecimento tira a gente da inércia e da paralisação. Isso mesmo, gratidão, tá? Gratidão a todos. A gente já tá, eu vou passar para a Lu agora para poder a gente ir para o nosso final
da nossa palestra. Wilson, você quer se despedir antes da gente terminar? Quer falar um pouquinho? É só agradecer a todo mundo, né, pela oportunidade, por toda vez que a gente... Eu aconselho a todos que, né, se quiserem participar de... Quando você se expõe, você aprende, né? E tomar atitude é isso, é cada vez aprender mais para que a gente possa praticar. Então, é só agradecer, Rosa, a oportunidade. As nossas reuniões em Volta Redonda, elas são às segundas-feiras, de 19 às 21. A gente está fazendo também online. Né? O grupo tem participado 10 pessoas, 12, está muito legal. A pandemia atrapalhou um pouco, mas estamos continuando. E né, que seja sempre um novo dia, né, nas nossas vidas, que a gente esteja cada vez melhor, né, que Deus nos abençoe e abençoe a todos, né, com muita luz e muita paz. Obrigado pela oportunidade. A Soninha também ela está com os meus netos, ela não pôde participar. Isso que eu ia falar. Agradecendo a Soninha, porque para você poder estar aí, ela ficou com os netos, né? Diz para ela que a gente também é grato a ela, né? Tá bom? Tininha, você quer dar uma palavrinha antes da gente encerrar também, Tininha? Eu só quero agradecer a todos vocês, agradecer o convite. Fiquei muito feliz em poder participar mais uma vez aqui com vocês. E precisando de alguma coisa, eu estou à disposição. No WhatsApp, eu vou escrever aqui ó, no chat que tem gente perguntando, tá bom? Pode mandar uma mensagem, precisando de alguma informação, de alguma coisa do escritório. Estou sempre à disposição de vocês, meus amores. Um beijo grande para todo mundo. Um beijo, Tininha, gratidão. Ó, pessoal, a gente não esquecer da nossa sacolinha da gratidão, tá bom? Eu não falei no início, mas vou falar aqui agora, que o Amor Exigente ele não tem custos, ele é gratuito, mas ele tem despesas, não é? E é importante a gente estar contribuindo para que a gente fortaleça a nossa federação e ela continue a nos proporcionar momentos como esse, tá bom?